que diz o artigo 13? Se estende ao comerciante a responsabilidade prevista no artigo antecedente em 3 situações. Primeiro, se o comerciante não informa claramente ao consumidor quem são os seus fornecedores antecedentes da cadeia. Quem é o produtor? Quem é o fabricante? Quem é o distribuidor? É um dever do comerciante informar ao consumidor quem são os fornecedores antecedentes, para que o consumidor possa ter o direito de buscar sua indenização contra eles, os quais todos eles respondem integral e limitadamente, respondem solidariamente, qualquer deles responde pela dívida toda, independente de culpa. Então é dever do comerciante informar quem são essas pessoas ao consumidor. Primeiro caso, então, que o comerciante roda, é englobado na responsabilidade objetiva, genérica e solidária por fato do produto, é quando ele não informa quem são os fornecedores antecedentes. O segundo caso é quando esse comerciante, não obstante tenha informado quem são os fornecedores antecedentes, a informação não foi eficiente, porque não foi possível encontrar esses fornecedores. Nada adianta você dizer, é o fabricante X, é o produtor Y, se eles não puderem ser encontrados pelo consumidor. Então veja que 2 casos parecidos são os incisos 1 e 2 do artigo 13, que vai dizer, quando se estende ao comerciante a responsabilidade pelos danos advindos de fatos do produto, de modo objetivo e na responsabilização solidária, respondendo pela dívida inteira solidariamente com os fornecedores antecedentes. Quando? Quando ele não informa quem são esses fornecedores antecedentes, ou, apesar de informar, essa informação não tem eficiência, porque não é possível encontrar esses fornecedores. Meus amigos, o terceiro caso, em que o comerciante roda, ele entra e responde objetivamente, independente de dolo ou culpa, é se ele não conservou adequadamente produtos perecíveis. É o inciso 3 do artigo 13. Então, se o comerciante não deu adequada conservação e esse produto é vendido e por conta disso o adquirente, o consumidor, suporta um acidente de consumo, suporta um dano, é lógico que o consumidor vai poder demandar, independente de culpa, também contra o comerciante. Lembre-se que na solidariedade eu tenho as características da alternatividade, da integralidade e da ilimitação. O consumidor pode escolher a sua alternatividade de escolha, qualquer desses fornecedores, inclusive o comerciante nesses 3 casos, para cobrar a dívida integral, a dívida toda, ilimitadamente. Então, meus amigos, a primeira regrinha que eu queria passar a vocês é que 4 fornecedores respondem objetivamente, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor e aos terceiros equiparados a consumidores nos fatos do produto e do serviço. O fabricante, o produtor, o importador e o construtor. Somente responderá, independente de culpa, o comerciante, se ele não informou claramente quem eram esses fornecedores antecedentes, se ao informar essa informação não teve eficiência, ou então se ele não deu uma adequada conservação como deveria ter feito aos produtos perecíveis. Bom, avançando no tema, é fundamental que vocês saibam que existem, entretanto, situações que excluem a responsabilidade dos fornecedores. O artigo 14, o artigo 12, no parágrafo 3º, o artigo 12, no parágrafo 3º, ele vai cuidar das causas excludentes de responsabilidade. São 3 incisos no parágrafo 3º do artigo 12, que vão dizer, nessas 3 hipóteses, não haverá responsabilização prevista no caput deste artigo 12. E aí o parágrafo 3º lista, mais uma vez, o produtor, o fabricante, o importador e o construtor, para dizer, eles não vão responder se o acidente de consumo foi provocado por culpa exclusiva, por fato exclusivo do próprio consumidor ou de um terceiro. Ora, gente, isso é altamente razoável. Se os fornecedores conseguem provar que não ocorreu qualquer nexo causal, qualquer conduta deles, que eles não concorreram para o dano, que o dano suportado pelo consumidor foi totalmente provocado por um fato exclusivo do próprio consumidor ou por um fato de um terceiro, ora, é lógico que eu tenho que considerar isso causa excludente de responsabilidade desses fornecedores. Eu chamo a atenção porque o artigo 12, no parágrafo 3º, ao cuidar nos seus 3 incisos das causas excludentes de responsabilidade, ele não vai citar o comerciante. Mas ele não cita no parágrafo o comerciante porque também não tinha citado no caput. No artigo 13, o 13 fala, a responsabilidade prevista no artigo antecedente se estende aos comerciantes quando não conservam adequadamente ou tem vícios de informação sobre os fornecedores antecedentes. É claro que se eu estou aplicando no 13 por extensão ao comerciante a responsabilidade, eu também tenho que aplicar a extensão da excludente. Mas nas provas, fiquem atentos, porque como a prova de vocês é uma prova objetiva, ela é em cima de transcrição de lei.
cai exatamente como está escrito no CDC. E o artigo 12, parágrafo 3º, eu vou ler aqui para vocês exatamente como está gramaticalmente, ipsiliteris, ele vai dizer assim, ó, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não serão responsabilizados quando provarem. Quando provarem o quê? 1, que não colocaram o produto no mercado. 2, que embora hajam colocado o produto no mercado, o defeito não existe. 3, quando a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, o parágrafo 3º do artigo 12, ele cuida das excludentes de responsabilidade. Fiquem atentos na prova, porque o examinador pode citar uma situação em que o defeito de fato não existe. O consumidor, ele recebe um produto que foi fornecido, não foi colocado irresponsavelmente por terceiros no mercado. Os fornecedores comercializaram o produto, o consumidor comprou de um fornecedor, mas o defeito não existe. Nesses casos, não há responsabilização, porque não tinha o defeito. É uma perícia técnica que vai comprovar isso. É óbvio que eu não posso responsabilizar os fornecedores se o defeito não existe. Nem precisava ter escrito isso. Na mesma linha, se os fornecedores não colocam o produto no mercado, é claro que eles não podem ser responsabilizados. Se o comerciante não quis vender, se o produtor não quis vender, se o fabricante não quis vender, e por alguma via alguém pegou esse produto e vendeu e alienou ao consumidor, não se pode imputar responsabilização a quem não participou da cadeia produtiva, do vínculo de alienações. Então, os incisos 1 e 2, eles vão falar que não vai haver responsabilidade para o produtor, fabricante, importador e construtor quando o acidente de consumo for suportado com um produto que não foi comercializado por eles. Ou quando realmente se comprove na perícia que não existia nenhum defeito no produto. Assim como, e essa é a mais importante e a que mais cai, não há responsabilização do fabricante, produtor, importador, construtor. Quando? Quando a culpa é exclusiva do terceiro ou do consumidor. Há, é evidente, uma discussão que os advogados levantam, de que nesses casos de culpa exclusiva do consumidor e do terceiro, o fornecedor deveria responder com culpa ou dolo. Há alguns doutrinadores que levantam vozes, que acolhem essas teses de advogados dos consumidores prejudicados, lesados, de que eu só deveria excluir a responsabilidade nos moldes que ela é no 12 caput como objetiva. Então eu não excluiria, nesses 3 casos, a responsabilidade dos fornecedores. Eu apenas excluiria a responsabilidade objetiva, mas não é o que prevalece. O artigo 12, parágrafo 3º, ele cuida de excludente de responsabilização. E a lei não distingue. Na sua prova, se cair, não haverá a responsabilidade para os fornecedores, em especial como está escrito para fabricante, produtor, importador e construtor. Se o dano for advindo de um fato exclusivo do terceiro ou do próprio consumidor. Se ficar provado na perícia que não tinha nenhum defeito na coisa vendida capaz de provocar o dano. Ou se ficar provado que o produto não foi comercializado. Bom, então essas são as causas excludentes da responsabilidade pelos fatos do produto. Pelos fatos do serviço, assim como nos